Priorizando Vitória Costa, polêmica no ar. A questão do transporte coletivo. A sessão está movimentada nesse momento, 12h07, na Câmara de Vereadores Aracaju, nesta tarde, no começo de tarde de quinta-feira. Em pauta, atenção, nós temos a votação de 3 vetos da prefeita Emília Correia. Quem está acompanhando todo esse o andamento, todo o desenrolar dos trabalhos, a dinâmica desse processo todo é a Vitória Costa. Ela está ladeada ali pelos vereadores, o Isaac e também o Camilo, né? Tanto situação quanto oposição. Seja bem-vinda. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que nos acompanham. A votação dos vetos começou hoje por volta das 11h30 da manhã. É importante destacar que essa votação aconteceria ontem, mas teve a presença apenas de 9 vereadores e para que ela ocorra é preciso que tenham pelo menos 14 vereadores por aqui. Hoje praticamente todos vieram, apenas um não esteve por aqui, então tudo ocorre na normalidade, inclusive uma das votações já aconteceu, inclusive o veto foi derrubado, que foi em relação a um projeto de lei do vereador Elber Batalha em relação à taxa da vigilância sanitária. E sobre esses assuntos a gente conversa agora com o vereador Isaac Silveira, que vai estar aqui representando a situação. Primeiro, boa tarde, vereador. Agora já temos um veto derrubado. Primeiro vamos falar do que se trata esse projeto de lei que acabou de ser derrubado, o veto. Boa tarde. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a Sérgio e a todos que nos assistem. O veto que nós acabamos de derrubar, inclusive com a concordância da prefeita Emília Correia, trata-se da taxa cobrada pela vigilância sanitária. Essa taxa se dá por profissional hoje e não por consultório. E isso, de alguma forma, onerava por demais, porque alguns consultórios odontológicos têm mais de um profissional que atua nesse espaço. Então, portanto, nós derrubamos o veto após dialogarmos demoradamente com a Procuradoria e será apresentada uma nova regulamentação, uma nova proposta de aplicação desse tributo, mas sem que haja uma escorchante cobrança desses profissionais. Eu acho que a gente trouxe justiça e tranquilidade para os odontólogos da nossa cidade. O segundo veto também do vereador Elber Batalha, que trata da base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza, está acontecendo agora, vai começar agora essa votação. A prefeita, ela disse que essa proposta invade a competência da União. O que seria isso? A grande questão é que o regime, se é o regime de caixa ou regime de competência. Explicando a miúdos, quando é que eu pago o ISS, o tributo? Eu pago quando alguém que eu forneci o serviço pagou ao empresário ou quando eu contrato o serviço. A lei do Código Tributário prevê que é na contratação que a empresa é obrigada a pagar. As escolas, os planos de saúde são obrigados a pagar a partir da contratação. Eles vêm com uma certa preocupação, porque as escolas não podem interromper o serviço. Então, portanto, mesmo que o pai do aluno não pague o ISS, a escola é obrigada a pagar. Então, o que é que nós acordamos? Nós vamos manter o veto, porque ele invade, de certa forma, a competência de organizar a tributação, mas em 90 dias a prefeita Emília Correia e o procurador Unaldo se comprometeram a apresentar uma nova formatação na cobrança do ISS, especificamente para os donos de escolas particulares em Aracaju. Vereador, muito obrigada pelas informações. Estamos aqui também com o vereador Camilo Daniel, ele que é o autor do terceiro projeto de lei, que vai ser votado, inclusive, daqui a pouco, para saber se será vetado ou não, se será derrubado o veto. Vereador, boa tarde. Já começa explicando para a gente sobre o que se trata esse projeto de lei. A gente já adianta que é em relação ao transporte público, um assunto sempre polêmico, né? Isso, boa tarde, Vitória, boa tarde a todos os telespectadores aqui da TV Atalaia. Importante dizer que a Prefeitura hoje, ela repassa um valor de 50 milhões de reais em forma de subsídio para as empresas de transporte público da cidade. O que é que a gente está discutindo? Esse dinheiro está sendo hoje um cheque em branco para as empresas. A gente quer que as empresas, para acessarem esse recurso, para receber esse recurso, elas consigam emitir as certidões. Veja, se você que está aqui me assistindo já fez algum tipo de convênio ou contrato com o setor público, qualquer empresa
né, para fazer algum tipo de contrato ou convênio, ela precisa emitir suas certidões. Qualquer empresa, até o cidadão mesmo, a pessoa física, se ela for procurar uma instituição financeira para pegar um crédito, ela precisa estar regular com essa situação, com sua situação financeira. Então, a gente está tentando regulamentar, né, esse recurso para que isso não seja o cheque branco. Vamos aos fatos. Hoje, a gente tem 50 milhões de reais colocado para as empresas, numa realidade que tem um grupo empresarial específico aqui da cidade, que deve mais de 3 meses de salário dos trabalhadores, mais de 4 13º, mais de 6 férias, um grupo empresarial que não paga o que deve aos trabalhadores que foram demitidos há mais de 10 anos, e esse grupo opera aqui no sistema de transporte com ônibus que a roda sai durante o percurso do ônibus com pneu careca, ontem eu vi um ônibus sem porta, aliás, com vidro todo quebrado na frente. Então a gente tem hoje verdadeiras carroças que circulam no transporte público e a nossa lei era para regulamentar esse recurso. Só pode receber subsídio esse recurso se essas empresas apresentarem um transporte de qualidade de acordo com as normas do Código de Trânsito e se elas emitirem certidões, que na prática significa não ter dívidas trabalhistas, que é o caso que hoje, por exemplo, são mais de 600 milhões de reais em dívida trabalhista por parte de um grupo empresarial. Um argumento para esse veto seria de que essa proposta invadiria a competência privativa da União, inclusive isso procede? Excelente sua pergunta. Veja, o argumento que a prefeita de Aracaju com sua assessoria deu é de que esse veto, que o projeto é inconstitucional porque ele versa sobre a lei de licitações. Você que está me assistindo sabe que desde 2006 é promessa dos prefeitos de plantão fazer a licitação e até hoje não foi feita. Então veja, a gente não tem licitação no transporte público em Aracaju. O que a gente tem aqui em Aracaju é uma ordem de serviço que permite às empresas rodarem de forma precária, né? Ou seja, essa é uma lei de conteúdo local, né? E outra coisa, se fosse inconstitucional essa lei, que é de conteúdo local, a lei que criou o subsídio também seria, né? Porque ainda não tem a licitação e não tem o consórcio em pleno funcionamento. Então, essa daí é a primeira tese que a gente já rebateu há muito tempo, é tanto que a gestão mesmo, ela não fala mais que essa lei é inconstitucional, o que ela fala é que politicamente essa lei traria um caos para a cidade. Eu aproveito a audiência da TV Atalaia para rebater a nota oficial que a prefeita fez ainda nessa semana. Ela falou, e aí eu lamento, ela falou na nota que esse projeto ele foi apresentado depois das eleições de 2024. Isso é mentira. Esse projeto foi apresentado em maio de 2024. A eleição só ocorre em outubro e o vice-prefeito eleito, inclusive, votou favorável aqui a esse projeto. Então não tem inconstitucionalidade nenhuma. É um projeto que passou na Comissão de Justiça e Redação, é um projeto que foi aprovado por unanimidade aqui nessa casa e eu acredito, sendo muito sincero, que seria muita incoerência dos vereadores que aprovaram no ano passado esse projeto por unanimidade e hoje ter um outro entendimento, sendo que a razão, mais uma vez, não é técnica, ela é uma razão política de proteger algumas empresas que infelizmente não têm condições alguma de rodar aqui na cidade de Aracaju. Muito obrigada também, vereador. Só para a gente recapitular, agora está acontecendo a votação em relação ao veto do segundo projeto de lei, que inclusive diz respeito aos impostos sobre qualquer natureza, que é justamente de autoria do vereador Elber Batalha, do PSB, também autor do primeiro projeto, que inclusive o veto já foi derrubado por unanimidade, e é importante destacar que o terceiro, inclusive, ele é de autoria do vereador Camilo Daniel, do PT, que conversou agora com a gente. Então a gente volta com toda essa repercussão a qualquer momento. Vamos fazer também um material completo que será exibido no Jornal do Estado, justamente para confirmar se os 3 vetos foram derrubados ou não, se algum permanece. Então mais tarde a gente volta com todas essas atualizações. Sérgio? Verdade, Vitória. Na expectativa dessas definições e esperamos ter uma tarde realmente produtiva e o acompanhamento constante, atualização total da nossa Central Atalaia de Jornalismo. Muito obrigado, Vitória.